RFI Convida. Ela está na televisão, no cinema, nos teatros e nas redes sociais. O RFI Convida conversa hoje com a atriz Indira Nascimento, que veio para Paris apresentar sua peça autoral Ensaio sobre Ter Voz. Obrigada por aceitar o convite da RFI Brasil, Indira. Para mim é uma alegria, estou muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo com vocês. Muita gente me pergunta sobre o que é a sua peça. E eu respondo carinhosamente que ainda não defini se é uma peça. O Ensaio sobre Ter Voz é um projeto no qual você trabalha faz muito tempo. Eu vou insistir na pergunta sobre o que é a sua peça, e ela é uma peça? É boa essa pergunta. É a pergunta que eu me faço também. Eu acho que ela tem tudo para ser uma peça, inclusive eu falo isso em cena. Mas para mim ela é muito mais que isso, ela é uma possibilidade de encontro, uma possibilidade da gente aquietar um pouco a nossa mente e conseguir ter um diálogo, sabe? Conseguir de alguma forma se perceber o que a gente está sentindo. Eu acho que ela é muito mais um convite a um mergulho interno para você se situar dentro das suas emoções do que, de fato, uma proposta cênica e elaborada nesse formato. Ela é muito mais um convite para a gente se perceber. E esse diálogo vai passar por quais temas? Queria saber essa performance, o que você fala que ela diz o que você nem sabia que precisava ser dito. E o que precisa ser dito no Brasil e em Paris? Sim. Eu acho que pelo processo de colonização que a gente passou no Brasil, né, onde até hoje luta-se muito para que pessoas pretas, corpos pretos, sejam vistos como sujeito e não mais como objeto, né, que está ali, que pode ser vendido, comercializado e que serve apenas para servir o outro. Mas não, cada ser humano é um universo inteiro. Então, eu acredito que esse trabalho também se propõe, de alguma forma, a investigar ou a ampliar um pouco mais o campo existencial das mulheres negras. Pelo menos essa é a minha proposta. A minha peça é uma peça totalmente pessoal e é uma peça existencial, sobre questões existenciais, que é ainda um lugar pouco explorado para pessoas pretas. E eu queria que você me falasse um pouco, porque você fez uma apresentação primeiro no YouTube, na época da pandemia, e falava muito sobre a questão do papel da cura no seu trabalho. Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre esse processo. Sim. Bom, esse projeto, ele começa, como você falou, há muito tempo atrás. Então, antes dele ir para o palco e, de fato, se tornar uma performance cênica, eu já tinha esse interesse em pesquisar a minha própria voz no sentido de narrativa, né? Quem sou eu no mundo? O que me afeta? Como eu lido com as minhas dores? Como eu posso ressignificar elas a partir da arte? Esse sempre foi o meu interesse, minha área de interesse. E quando eu pensei em trabalhar isso e ter um monólogo, né, pode-se dizer assim, a gente tinha acabado de entrar na pandemia. Então, fomos, inclusive, a primeira peça a ser feita diretamente do teatro e transmitida online. As pessoas estavam transmitindo seus trabalhos, mas direto das suas casas, não do teatro. E a gente pensou, então, o projeto para ser feito assim, fazer com que o público tivesse um percurso ali emocional junto comigo, mas também eu já idealizava ele para ser feito ao vivo, com as pessoas ali presentes. E é isso, respondi, eu acho, de alguma forma. Mudou muito aquela apresentação que você fez para o YouTube, em comparação com o que você apresenta agora? Eu acho que ela incorporou, né? Muda porque a presença do outro ser humano fisicamente impacta muito na minha performance, na forma como eu me comporto. Então, essa é uma mudança radical. Assim, antes a gente fazia sem ter ali a respiração das pessoas, sem que se eu pudesse ver a reação das pessoas, né? Era uma troca mais indireta. E ao vivo é totalmente diferente, né? O relacionamento que eu proponho fica muito mais potente, porque as pessoas estão ali, elas estão podendo me entregar algo também. Eu acho que essa é a magia do teatro, né? Por mais que seja um monólogo, é feito junto. E eu queria saber qual que é o papel da cura no seu trabalho. Sim. Como eu falei, né? É um trabalho existencial, mas eu acredito também que a arte pode ter
uma função espiritual, eu acho, na vida das pessoas, né? Eu encaro a arte como um alimento para nossa alma. E acho que se pensar assim, a nossa alma tem muitas feridas, né? Muitos traumas. Cada ser humano carrega muitas histórias, né? Então, eu como uma mulher preta, um corpo negro no mundo, tenho traumas que são meus e traumas que são ancestrais, que vieram e que eu trago e que eu tenho que lidar com eles antes mesmo de ter nascido. Então, eu acho que a cura é algo a se perseguir, a se procurar para poder ter uma vida mais plena. E dá para ter cura nesse diálogo? A cura é coletiva? O convite está feito, a cura. Né? Eu faço uma proposta para que as pessoas se interessem, para que elas busquem a cura no sentido de se sentirem saudáveis e se sentirem plenas em si mesmas, inteiras, né? Porque eu acho que quando a gente está com trauma, a gente está meio picotado, meio quebrado. Então, eu faço um convite para que elas possam se interessar, pelo menos se inspirar em buscar um lugar de integridade, de inteireza, porque eu acho que a vida pode ser mais gostosa de viver nesse lugar. Indira, você está no teatro, você estava no começo do ano na TV, você está o tempo todo nas redes sociais, Sim. Você está no cinema. Como que você transita entre essas linguagens e como essas linguagens ajudam nesse teu propósito? Sim. No teatro eu tenho uma liberdade total, eu diria que quase que 100%, porque ali é o meu discurso, eu estou contando a minha história. Claro, eu mesclo com ficção, nem tudo que está ali, de fato, foi uma experiência pessoal, mas coisas que eu observei, que estão fundidas com a minha vivência, então é uma liberdade muito grande para eu poder construir esse discurso. Eu faço todas as escolhas, porque, enfim, é o meu texto, eu sou a diretora. Nas outras linguagens, né, quando eu estou prestando serviço para uma novela ou para uma série no streaming, a gente vai construindo junto essa maneira de se expressar, a gente vai construindo junto esse discurso, né? Eu estou ali emprestando o meu talento, o meu corpo para contar a história de alguém. Então, tem um pouco também disso que muda e que é tão interessante quanto. Eu acho que, na verdade, o que me interessa como atriz é poder contar histórias. Emprestar o meu corpo, minha vida, minha subjetividade para contar histórias que atravessem o público, que façam as pessoas pensarem, se emocionarem. É isso que eu gosto. E para onde você vai levar sua voz nesse semestre? Ah, sim, pô. A gente está com algumas possibilidades, faremos ainda esse espetáculo mais vezes no segundo semestre. Ainda não consigo confirmar exatamente aonde vai ser, mas é só me acompanhar nas minhas redes sociais, porque lá a gente passa todas as informações. Mas com certeza vai ter, sim, ensaio sobre ter voz no segundo semestre. Muito obrigada, Indira Nascimento. Foi um prazer. Obrigada.